E aí pessoal, eu sou Stanley e hoje a gente precisa falar de um assunto mais sério. Não sei se vocês estão sabendo, mas agora no mês de setembro a gente está tendo uma discussão a respeito do combate ao suicídio, e que foi chamado o Setembro Amarelo. E eu quis trazer essa temática para um vídeo porque eu acho muito importante, e para isso eu convidei um colega meu que fez psicologia para falar um pouco para vocês sobre suicídio, sobre possíveis causas do suicídio, como a gente lidar com pessoas que têm tendência a suicídio ou como não agir com essas pessoas. Então eu queria desde já agradecer a participação dele no vídeo e espero que vocês reflitam bastante e gostem de aprender sobre isso, tá ok? Valeu, fiquem com o vídeo dele. Tchau. E aí galera, tudo bom? Eu me chamo Patrick Ramon, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba e o Stanley ele me pediu para trocar alguma ideia, bater um papo com vocês acerca do comportamento suicida, sobre essa ideação suicida dentro deste mês de setembro, já que é o mês da campanha da prevenção ao suicídio. Dia 12 de setembro foi comemorado. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, rapidamente, eu não quero passar também muito tempo, não tomar muito tempo de vocês, mas a gente vai trocar uma ideia aqui rapidinho. Muito bem, como eu falei, dia 12 de setembro foi comemorado, e todo esse mês, na verdade, está sendo comemorado, não, está sendo refletido acerca dessa importante temática do suicídio, a campanha para a prevenção ao suicídio. Então, eu queria apresentar inicialmente alguns dados para a gente tomar um pouco dessa dimensão de como acontecem as coisas e o que é que está rolando aí no mundo e no Brasil também. Estima-se, por exemplo, que cerca de 10 a 20 milhões de pessoas em todo o mundo eles tentam o suicídio uma vez por ano. Assim, dentro do ano, entre 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio. E em torno de 800 mil para 1 milhão, mais ou menos, chegam a cometer o suicídio. Então a gente vem ver que na equivalência, isso é quase a 40 segundos morre uma pessoa. E, por exemplo, no Brasil, cerca de 32 pessoas morrem por dia através do suicídio. Então a gente vê que é uma realidade muito triste, muito pesada, densa, que muitas vezes fica até encobertada por outros tipos de morte, como o homicídio ou como um acidente de trânsito, de alguma coisa parecida com essa. Então são dados que assustam. A gente vai então entender primeiramente o que não é suicídio. Vamos começar falando assim, desconstruindo alguns mitos acerca do que é ou não é o suicídio, para depois a gente chegar à definição e conversar um pouquinho mais, certo? Então, desconstruindo alguns mitos e desinformações, um deles é dizer que quem tenta suicídio é alguém que está se amostrando, que só quer chamar a atenção. De certo modo, isso é até verdade, porque a tentativa de suicídio é como um clamor da pessoa pela própria vida, mas essa pessoa não está querendo chamar a atenção no sentido negativo de querer ser estrela. Não é isso, obviamente não é isso, mas algo dentro dela está chamando a atenção, está pedindo socorro, e isso é muito importante, isso é um dos sinais. Mas queria primeiramente desconstruir esse mito de que quem está tentando suicídio, essa pessoa não está querendo ser estrela, não é isso. Ou, por exemplo, tem uma ideia também de que às vezes algumas pessoas pensam que quem tenta não vai tentar novamente, quem tentou uma vez não vai tentar novamente. Na verdade é o contrário disso, é o oposto, porque quem já tentou uma vez tem muito mais facilidade de tentar uma segunda vez ou uma próxima vez. O caminho é mais fácil, porque ele já fez isso uma vez, já teve a tentativa. Então a segunda vem com mais facilidade, infelizmente. Uma outra, por exemplo, é que algumas pessoas dizem que não pode falar sobre suicídio porque se falar aumenta o risco. Na verdade não, porque ao se falar acerca disso, as pessoas se mostram mais abertas e aliviam mais
esse problema interno que ela tá, essa dificuldade, e vai deixar ela menos tensa e mais à vontade, mais livre para se encontrar uma estabilidade ou algo assim. A gente tem que primeiro pensar também o motivo de por quê. Por que o suicídio não é falado? Por que o suicídio ele é como um assunto tabu? Na verdade, historicamente, existem sofreram muitas barreiras de detecção devido a errôneas razões, por exemplo, razões morais, razões religiosas, culturais, e isso se tornou um tabu. Não conversar sobre isso se tornou um tabu, o que acaba dificultando essa conversa ou não trazendo à tona, não surgindo em debates essa conversa. Assim, cerca de 96% dos casos de suicídio, ele está ligado a alguma disfunção psíquica. Geralmente, quem tenta o suicídio está intimamente relacionado previamente a algum comportamento, alguma disfunção relacionada à sua vida psíquica. A gente precisa também deixar isso claro. Entendendo isso, vamos entender então um pouquinho do que é essa definição. O que é o suicídio? Vamos tentar, a grosso modo, falar um pouquinho disso. Então, é como se fosse um gesto de autodestruição. É uma realização do desejo de morrer ou de dar fim à sua própria vida. Se a gente for tentar colocar em poucas palavras, seria isso. Ou ainda, eu vou ler aqui, tipo um ato deliberado de atentado contra o seu próprio eu, cuja intenção, ela é de forma intencional e consciente, ela está usando um meio que acredita que vai ser letal contra a sua própria vida. Sabendo disso, por que a pessoa faz isso? A gente pode se perguntar. Qual é o motivo? Quais são as causas que levam pessoas a fazer isso? Para algumas pessoas, o suicídio vai ser tipo uma consequência da sociedade que é opressora e de que o capitalismo, por exemplo, ele é algo vil, que é tão mal que faz com que a pessoa se suicida, que tem essa ideação suicida ou que tem esse tipo de comportamento. Olhar dessa forma como exclusivamente algo de caráter social é algo um pouco inadequado. Por quê? Porque existem muitos fatores que levam as pessoas a cometer isso. Não apenas o fator social, é importante. O fator do contexto social é importante, sim, mas existem aí esses outros canais também que podem influenciar ou estimular, levar a pessoa a pensar isso e a desejar e a planejar o suicídio. Então, por exemplo, a gente não pode simplificar. O suicídio é uma coisa única, uma causa única, mas ela é multifatorial. E o que eu quero dizer com isso? Que existe uma complexa interação aí de fatores socioambientais, de fatores culturais, fatores inclusive genéticos também, biológicos, psicológicos, que podem que formam uma rede e leva a pessoa a essa ideação ou comportamento suicida. Então, pensar em suicídio na verdade, é pensar assim, acerca da própria natureza humana. Todo ser humano, acredito que você também, já pensou em suicídio. Não entendo o que eu estou dizendo. Não que a pessoa ela já planejou e chegou ao ato de tentar. Não, mas toda pessoa reflete acerca disso, da morte, da sua própria morte, do como seria se ela morresse, de como seria se ela se matasse, porque todos nós passamos por dificuldades, problemas nas nossas vidas pessoais, e a gente pensa isso. Pensar em suicídio, a gente vê que é algo inerente ao homem, ao ser humano, porque nós somos seres volitivos, então nós temos essa capacidade de decidir, de escolher o que nós fazemos com nossa vida e tomar nossas próprias decisões sobre nossa conduta. Então, a morte é algo curioso, é um fenômeno curioso na vida do ser humano, na vida da humanidade. Então a gente pensa sobre isso, sobre esse fenômeno da morte. E assim, vale lembrar que o comportamento suicida, ele é ambivalente. E o que eu quero dizer com isso? Ele é tanto um querer morrer, como também tem um querer viver aí. É como aquilo que eu falei agorinha, de que é um pedido de socorro. A pessoa não está bem, obviamente ela não está passando por um momento fácil da sua vida e é um pedido de socorro ali, que ela está gritando, está clamando. E o que, de fato, se a gente pudesse aprofundar mais o debate, o que é que leva uma pessoa a chegar a esse comportamento, a essa ação na sua vida? Por exemplo, muito se fala hoje sobre depressão. Inúmeros casos a gente vê, talvez você conheça alguém, um amigo, uma amiga, um familiar que
esteja passando por isso, passou por isso. Mas sempre isso é comum, infelizmente. E o que a gente pode falar ainda e pensar acerca disso, por exemplo, esse ano teve alguns casos que foram bem chamativos. Acabou de fazer 2 meses que aquele cantor, o vocalista da banda Linkin Park, o Chester Bennington, acho que é esse o nome dele, e ele cometeu suicídio. Então isso sempre vem à tona. E ele estava no processo depressivo, ele passou por isso e acabou levando a depressão acabou levando ao comportamento suicida. Por exemplo, tem um caso esse ano ainda bem comum da Baleia Azul, daquele jogo da Baleia Azul. Teve também a série que a Netflix lançou, é o 13 Reasons Why, onde uma das protagonistas, a Hannah Baker, ela faz esse suicídio também. A gente vê que é algo que vem sendo mais emergido sempre em debates e vem crescendo. Isso é importante ser falado. Eles passaram por depressão, o caso do cantor, a Hannah Baker a gente não consegue visualizar, eu acho, mas estava passando por um momento difícil na sua vida, bullying e alguns outros casos do estupro e tudo mais que teve com ela. Mas o que a gente está querendo falar aqui é que a depressão, a gente não vai definir aqui isso, mas é como se fosse esse oco, esse vazio interno que a pessoa sente, como se ela estivesse pesando 1 tonelada e não consegue sentir prazer nas coisas da vida e sente sem energia para fazer as coisas. E isso são um dos sintomas, uma das características da depressão. Mas nossa missão aqui nesse momento não é aprofundar esse assunto. Mas só queria dizer que a depressão pode levar também ao suicídio, sim. Talvez seja um dos fatores mais comuns que leva alguém a esse comportamento, a ideação suicida. E o que a gente pode pensar então, assim, como é que a gente pode planejar, ajudar alguém, como é que a gente pode prestar auxílio a alguém que está passando por um momento desse, que está pensando nisso, que você soube de alguma coisa. Primeiramente eu gostaria de falar que você não vai fazer, na verdade. Você não vai, por exemplo, falar palavras ou frases, ideias de que façam a pessoa se sentir mais mal ainda. Por exemplo, dizer que ela não está tentando, dizer que ela está sendo fraca, mandar ela ser mais forte. Ela já vem tentando isso, ela já tem se esforçado, mas ela não encontra mais força para isso. Então, falar palavras assim, de que ela se entrega muito fácil, de que ela não está se esforçando e ela tem que procurar melhorar, falar algo assim vai fazer ela se sentir mais mal ainda, vai fazer ela se sentir pior. E por mais que você tenha boa intenção em falar essas coisas, em pensar essas coisas, desejar isso, você, infelizmente, falar esse tipo de frase, essa ideia, impensada às vezes, faz com que ele se sinta mal. Então, as palavras têm que ser cuidadosamente escolhidas e refletidas acerca delas, antes de se comunicar. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é um tipo de ajuda. Nós temos também profissionais de psicologia, profissionais da área da saúde que estão também dispostos e disponíveis para ajudar pessoas que estão passando por situações difíceis assim. E você também pode ser essa pessoa, você também pode ser um ombro amigo. E quando eu digo ombro amigo, eu digo assim, de verdade, não é apenas em falar, não é apenas dizer que está ali, que pode contar comigo, mas é realmente se sacrificar por essa pessoa. Isso é perder meia hora de sono para investir na vida dessa pessoa, para estar lá junto com ela, escutar o que ela tem para desabafar, para ficar lá um tempo com ela. Isso é ser ombro amigo, isso é encontrar amigo nela e ela encontrar amigo em você. Isso é importante. Se mostrar do lado e disponível a qualquer tipo de auxílio. Isso é o que conta nesses momentos, tá certo? E se eu pudesse acabar assim com uma ideia, um dado muito bom pra gente, é que a Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos casos de suicídio eles podem ser prevenidos sim. Então sejamos essas pessoas que prestam auxílio, não é isso? Então esse vídeo, por exemplo, também é um tipo de manifestação de ajuda, botar esse debate mais para frente, botar esse debate mais para o público. Isso se torna uma ajuda também, se torna algo importante para as pessoas.
Isso precisa ser visto, ouvido, falado, comentado É mais. isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e refletido bastante. E se você gostou dessa iniciativa, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber as notificações, clicar no sininho para sempre saber quando eu postar um vídeo novo. E compartilhe com as pessoas para que elas venham aprender sobre isso, para que elas venham refletir também conosco a respeito desse tema, que é tão importante, mas que é pouco discutido. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar e até mais. Valeu!